Hello, hello. Hoje vou fazer a coisa que vocês mais adoram, tá, pessoas? Que é ler mapas ao vivo. Portanto, o meu miminho para vocês. Ler mapas ao vivo, pessoas. Vamos ler Noivado de Taylor Swift com o Travis. Vamos lá. Dá só um bocadinho para a malta entrar. Como é que vocês estão? Acho que há algumas pessoas que devem ter olhado para o título e terem pensado assim, ela passou-se, de certeza, não é, pessoas? Mas eu sou uma fofa. Houve umas meninas que pediram para eu ler o mapa deste noivado. O último noivado e casamento que eu fiz isto, fiz só para as minhas alunas de astrologia e disse que aquilo ia dar em divórcio. E acertei. Portanto, posso começar por dizer que eles fizeram uma coisa muito boa. Esperaram que a sombra da retrogradação de Mercúrio retrógrada terminasse para fazer este pedido de noivado, ok? Enquanto o Cristiano Ronaldo e a Irina, ai pessoas, a Georgina, Deus, a Georgina e o Cristiano Ronaldo ainda foi mesmo na sombra da retrogradação de Mercúrio retrógrado, tá bem? Mas pronto, não casaram, é um noivado, tá? Portanto, desde que não casem. Agora estes meninos, temos aqui algumas coisas importantes e que eu quero. Eu se calhar devia ter posto. Tem aqui algumas coisas importantes que eu quero analisar com vocês. Acima de tudo eu vou usar o mapa deles dois para quebrar tabus, está bem, pessoas? Porque eu quanto mais falo com pessoas, mais chego à conclusão que anda toda a gente à procura do parceiro e da parceira ideal e do signo ideal, quando na realidade não existem mapas ideais, não existem relações ideais também. E o que existe é o podermos aproveitar o melhor de cada mapa para aquilo que é a nossa evolução e a nossa aprendizagem, está bem? E portanto, este é um exemplo que eu vou fazer. Eu vou usar o mapa deles para... vou usar o mapa deles. Deixem-me só pôr isto aqui que eu devia ter posto no canal, que as Moon Lovers ainda não entraram todas no canal de Telegram. E portanto... Então vocês não estão a olhar para os mapas, mas eu estou. Está bem? E eu vou fazer uma análise um bocadinho diferente. Vou começar por dizer que a Taylor é Sagitário com ascendente em Capricórnio. Vocês não estão a ver o meu computador, mas eu tenho o mapa dela, o mapa dele e o mapa conjunto deles, está bem? Então vou andar aqui a olhar um bocadinho para o mapa de cada um deles. Então, relembrando, se calhar é melhor aguardar, senão vou ter que estar a repetir isto. Relembrando que não existem relacionamentos ideais, não existem signos ideais, existem efetivamente signos com quem nós somos mais ou menos compatíveis, está bem? Então, pegando aqui no mapa deles é muito curioso, porque ela é Sagitário com ascendente em Capricórnio, portanto, ela é um signo mutável com ascendente num signo cardinal, e ela é Balança com ascendente em Sagitário, ou seja, ela é um signo cardinal com ascendente num signo mutável. Só esta dinâmica, eu diria que é uma dinâmica de equilíbrio de forças, ok? Estamos a falar de forças e de energias por enquanto, ok? Em que, lembrando que os signos cardinais são signos que iniciam, os signos cardinais são os signos Carneiro, Caranguejo, Balança e Capricórnio, ok? São signos de ação, são signos de liderança, são signos de autoridade. Eu costumo dizer que são os tratores do zodíaco, são os pioneiros do zodíaco, são eles que vão à frente, são eles que têm as ideias. E depois os signos fixos, que são os signos que vêm a seguir, são os signos que dão sustentação e começam a criar a estrutura, que é o signo de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. São signos que a função deles é criar estabilidade, ok? É o signo que cria estabilidade. Depois os signos mutáveis são os signos adaptáveis, por assim dizer. Que são os signos de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, que são eles que ensinam os signos fixos e os signos cardinais a serem mais flexíveis nas suas escolhas e a iniciar também transformações.
Ou seja, muitas vezes são os signos mutáveis que iniciam as transformações e depois os signos cardinais vão agarrar nessas ideias, os signos fixos vão agarrar e criar estabilidade nas ideias. E assim se veria o mundo se nós fôssemos pessoas mais equilibradas. Então, na realidade, ele traz um sol que é mutável, ou seja, é um sol que busca expansão, que busca aprendizagem, com um ascendente num signo cardinal, que vai para o mundo, e estamos a falar de um signo cardinal em Capricórnio, ou seja, ela busca ir buscar sonhos e expansão e estrutura e tudo, mas com estrutura, ok? Ela pensa em tudo a longo prazo o que ela faz na vida dela, está bem? Ou seja, tudo na vida dela tem que ser a longo prazo, ok? Ele traz um sol em balança, ou seja, traz uma personalidade com um senso de missão, porque é um signo cardinal, é um iniciador de projetos, é uma pessoa que busca por liderança, principalmente nas relações, ok? Embora a balança dele é um sol de casa 10, portanto a busca dele por liderança é não na relação pessoal com ela, é nas relações profissionais, é no mundo para fora, ok? Então, isto já nos dá aqui muita dinâmica, ok? Então, o sol e ascendente deles vão se complementando. Quando um busca uma coisa, o sol do outro está lá e não ofusca, ok? Quando o outro busca uma coisa, o outro dá sustentação na outra, está bem? E eles são um espelho, só olhando aqui para estes aspectos do ser mutável ou ser cardinal. Eles são um espelho, não vou dizer perfeito porque não existem espelhos perfeitos, mas eu vou dizer que eles fazem um excelente intercâmbio evolutivo, no sentido que ambos exigem reconhecimento, ambos exigem equilíbrio, ambos exigem expansão, ambos exigem reciprocidade, ambos exigem desenvolvimento. Ou seja, aquilo que eles buscam como propósito, para mim existem pontos-chave para a relação, eles têm, ok? Só olhando, atenção, para o sol de ambos, ok? Então, o que eu posso dizer com o sol de ambos e o ascendente de ambos é que existe um nível de integração que sugere, atenção, que há um grande potencial de crescimento mútuo e que a compensação de ambos é mútua, ok? Claro que se a gente for para os Estados Unidos da América, eles analisam até a fortuna de cada um, ok? E que aqui efetivamente é um bocadinho diferente, embora sejam os dois figuras públicas, eles têm a mesma idade, são do mesmo ano, um nasceu em outubro e o outro nasceu em dezembro. Mas a verdade é que eles são muito complementares naquilo que são os aspectos deles, porque ela vai beneficiar da clareza de propósito dele, da diplomacia dele, ou seja, ela é muito mais explosiva, ela é muito mais impulsiva do que ele, e ela vai beneficiar dessa estrutura masculina dele, dessa presença, desse refriar, ok, dele. Por outro lado, ele vai beneficiar e muito da fluidez dela, da espontaneidade dela, da mutabilidade dela. Ela vai beneficiar muito da diplomacia dele. Ela, agora que vi o mapa dela, já consigo perceber algumas atitudes que ela tem. Ela é uma miúda, não é? O pé de mim é uma miúda. Que ela, se não gosta, vai lá, corta e arranca, já foi, pronto. O que os outros pensam dela não é propriamente uma coisa que ela esteja muito preocupada, porque exatamente ela é Sagitário com ascendente em cardinal. Se Sagitário já é uma pessoa que não dá muita importância àquilo que os outros pensam, imaginem um Capricórnio, não é? Pessoas que é um signo cardinal. Então, na realidade, ele não vai fazer com que ela deixe de ouvir a intuição dela, nem o instinto dela, mas ele vai ensiná-la a quando é que ela deve de usar essa força e quando é que ela não deve de usar essa força, ok? E ele, ao suavizar estas arestas impulsivas dela,
ele ganha muito com isso porque ele ganha também a estrutura dela e ganha, imaginem, ela vai ser sempre uma pessoa que o vai impulsionar a andar para a frente, ela vai ser sempre uma pessoa que o vai impulsionar a crescer, ela vai ser sempre uma pessoa que o vai impulsionar a evoluir, ok? Então, naquilo que diz respeito àquilo que é o conjunto deles, eles estão sempre numa dinâmica de perceber quem é que precisa de ser flexível em cada momento, ambos têm uma iniciativa de visão a longo prazo. E é muito engraçado porque eu fui buscar as fotografias para criar a capa depois que vai ficar para esta live e olhei para aquilo e pensei assim, meu Deus, como isto é um homem de balança a pedir em casamento. Se vocês depois tiverem a oportunidade de verem as imagens, que eu já não sei o que é que lhes fiz entretanto, as imagens do pedido de casamento é num jardim cheio de flores, com arco com flores. Porquê? Porque balança é regido pela própria da Vênus, ok? É muito curioso porque ela tem a Vênus em Aquário, mas ela tem a Vênus em Aquário na casa 2, que é a casa de Touro. Então, se nós olhássemos só para a Vênus em Aquário dela, nós dizíamos que ela é um bocadinho fria distantemente. Uma coisa que eu vos vou já dizer, este casamento vai ter um prenup, ou seja, vai ter um acordo pré-nupcial daquilo que é as finanças de cada um, porque ela tem uma Vênus em Aquário na casa 2, não vai brincar em serviço, embora eu acho que ela não tem que estar assim muito preocupada, porque este senhor tem Capricórnio na casa 2 e se ele não for tio Patinhas é o primo, ok? Portanto, eu acho que isso efetivamente foi uma das coisas que a atraiu a ela, foi essa não só esse pensar a longo prazo, esse perfeccionismo que ele também traz, que ela também traz, essa visão muito a longo prazo com essa questão. Não, eles vão casar com separação de bens, pelo menos, pelo que o mapa diz, vão quase de certeza absoluta casar. E, portanto, eles têm essa interação. Depois, agora vamos àquilo que eu considero aspectos importantes. Para mim, há 3 aspectos que são extremamente importantes quando eu falo de uma relação de casal, ok? Que é mais do que o Sol, porque o Sol dá-nos as características e o ascendente. Para mim, há 2 planetas que são extremamente importantes quando falamos numa relação de casal, que são Mercúrio e Vênus. Se o Mercúrio dele falar com o Mercúrio dela e vice-versa, lindo, belo e maravilhoso. Se a Vênus dela falar com a Vênus dele, lindo, belo e maravilhoso. E se a Lua tiver mais ou menos aqui coisas de sustentação de ambas as partes, também uma maravilha, ok? Então, vamos começar pela Lua, tá bem? Ela traz uma Lua, não, ele traz uma Lua em Sagitário e ela traz uma Lua em Caranguejo. Ora, estamos a falar de luas com densidades emocionais completamente diferentes, está bem, pessoas? Mas quando eu digo completamente diferentes, é completamente diferentes. Ou seja, a Lua é as nossas emoções, é a nossa intuição, é a nossa memória da alma e também são os nossos condicionamentos emocionais, ok? Então, o nosso corpo emocional, que é a nossa Lua, tem as nossas memórias emocionais inconscientes. Não, ela tem a Lua em Caranguejo, ele é que tem a Lua em Sagitário. E, portanto, estamos a falar daquilo que é a nossa segurança emocional. Então, com ela com a Lua em Caranguejo, estamos a falar de uma Lua de emoções profundas, com muita necessidade de ser nutrida, muita necessidade de proteção, muita... Não sei se vocês sabem minimamente a história dela, mas se tiverem filhas vão saber um bocadinho, ou pelo menos deveriam, que era para conseguirem acompanhar as vossas crianças, as vossas adolescentes pré-adultas. Ela, para onde vai, leva os pais atrás, ou o pai, a mãe, pelo menos um deles está sempre presente praticamente em todos. Eles fazem a tour completamente com ela é muito agarrada na família. E é muito engraçado porque ela tem uma Lua de casa 6. Uma Lua de casa 6 é uma Lua muito voltada para o trabalho que ela faz, por nutrir o público dela,
por ter um cuidado emocional com o público dela. E portanto, ela carrega aqui uma memória muito ligada à família, ao lar, ao dar e receber, à nutrição emocional, é extremamente importante para ela. E tanto na casa 6, que é a casa do serviço, a casa do corpo, das rotinas, então significa que ela tem para já que aprender a ter muito autocuidado com ela naquilo que é as rotinas dela. E ele tem uma lua em Sagitário numa casa 1. Para já, uma lua em Sagitário numa casa 1 já diz que eu estou mais preocupado com as minhas necessidades emocionais que as dos outros, porque ela está na casa 1, não tem como, tá? E portanto, há aqui uma necessidade emocional de liberdade, de aventura, de significado, de memórias muito ligadas à movimentação, à busca. E portanto estamos a falar da casa 1, que é a casa da identidade. Então, uma das dificuldades desta lua em Sagitário dele é ir para a vulnerabilidade. Então, esta lua em Sagitário, às vezes para ela pode ser um bocadinho fria emocionalmente, ou seja, pode se tornar com o andar do relacionamento um bocadinho fria, que ela depois vai compensar com o facto de ela ter uma Vênus em Aquário, tá bem? Ou seja, a Vênus em Aquário dela e esta lua em Aquário, esta lua em Caranguejo, desculpem, esta Vênus em Aquário dela com esta lua em Caranguejo dela acabam por se equilibrar, porque o Kumat tem de mimimis, a outra não tem. Agora, tudo o que é luas em Aquário, Sol em Aquário, Vênus em Aquário, tem uma característica que são ciumentos, pessoas. Aliás, os aquarianos são ciumentos, embora não demonstrem. E a forma como eles demonstram às vezes é um bocadinho chata e possessiva, tá? E portanto, estamos a falar que naquilo que diz respeito às emoções, ela busca por segurança, previsibilidade no que diz respeito à lua, ok? E acolhimento. Ele busca por liberdade, expansão e inspiração. Ou seja, eu diria que ele encontrou a musa dele, ok? Naquilo que é a expressão emocional, ela gosta de cuidar do outro, com devoção, com tempo, com sensibilidade. Ele age por impulso, ok? Ele é Aquário, ele age por impulso. Ele lembrou-se, imagina, ele acordou, lembrou-se que queria pedi-lo em casamento naquele dia e vai daí aos depois, tratou de tudo, ok? Então, enquanto ela pode ser um bocadinho mais ponderada emocionalmente, ele não é. O desafio destas duas luas é que ela pode se sentir negligenciada emocionalmente por ele. E ele pode se sentir ligeiramente, muito, sufocado ou limitado por as necessidades dela, ok? Porque, imaginem, uma lua em Caranguejo, uma lua em Balança, uma lua em Touro, uma Vênus nestes signos, em Peixes também, são sempre signos que exigem uma boa dose de romantismo, ok? E o que é que acontece? A maior parte das vezes, este romantismo existe na fase da fisicoquímica, na fase inicial das purpurinas e dos unicórnios do início da relação. E às vezes ela pode acabar quando, principalmente porque estamos aqui a falar de um homem com uma lua em Sagitário, quando ele achar que ela está segura, ou seja, tipo, casou, ele pode acabar aqui com o romantismo, principalmente porque o Sol dele, que é em Balança, não está propriamente num sítio que pudesse equilibrar o mapa dele. Ele está num sítio que se chama Casa 10. E a Casa 10 é virada para a profissão e para o mundo. Ou seja, ele não tem aqui como equilibrar isto. Estamos só a falar da Lua, também da parte emocional. Então, ela pode ver, ou pode vir a sentir no futuro, que ele é emocionalmente muito volátil ou distante, ou seja, que sem ela perceber porque ele criou ali uma distância emocional que ela não está a perceber de onde é que vem e porque é que aconteceu. Ele pode olhar para ela como se ela fosse demasiado carente ou como se ela fosse demasiado exigente emocionalmente, porque existem diferenças nos ritmos emocionais deles. E eu diria que isto já é um bocadinho handicap
porque isto vai ser uma aprendizagem que eles vão precisar de fazer, que é, apesar das minhas necessidades emocionais não serem as mesmas que as delas, nem nos mesmos dias que ela ou do que ele, eles vão ter que conseguir dançar aqui nas necessidades emocionais um do outro, está bem? Porque em termos evolutivos é muito bonito, e o que eu costumo dizer, isto na teoria é lindo, a gente fazia disto, para mais que eu tenho 6 planetas em balança, eu fazia-vos disto de um conto romântico assim maravilhoso, que é, ela vem ensinar sobre vulnerabilidade e vem ensinar que é seguro abrir o coração e que é seguro ele seguir a intuição dele, e ele vem, por outro lado, dizer que se ela está segura emocionalmente não precisa de ter tantos medos e tantas inseguranças emocionais. Isto seria o ideal, não é? Nesta percepção linda, bela e maravilhosa. Na prática, eles vão ter que aprender isto juntos, ok? Porque isto não vem ensinado de back-office e, portanto, vai criar aqui aquilo que se chama os atritos da evolução e que faz parte de qualquer relacionamento, está bem, pessoas? Em último caso, eles podem sempre telefonar, que eu digo-lhes exatamente como eles vão fazer isto, está bem? E no fim deles perceberem, pode ser que fique um bocadinho mais fácil. Depois vamos para aquilo que é o meu queridinho, não é? Não tive essa pessoa o livro de Mercúrio, que é o Mercúrio de cada um deles. E portanto, ele tem um Mercúrio em Virgem, que não é um Mercúrio fácil. Com a graça de Deus, ele tem um Mercúrio em Virgem na casa 10 e portanto este Mercúrio está mais voltado para a profissão. E ela tem um Mercúrio em Capricórnio na casa 12, ok? Então, estamos a falar que ambos são Mercúrios muito exigentes, ok? Quando eu digo muito exigentes, são ambos Mercúrios muito exigentes. São ambos os Mercúrios num signo de terra, ou seja, a forma deles comunicarem não é exatamente igual, mas é com o mesmo nível de perfeccionismo, com o mesmo nível de prático, com o mesmo nível de foco, com o mesmo nível. Imaginem, aqui seria chato se, sei lá, se ele tivesse em Mercúrio, em Virgem e ela tivesse em Água, por exemplo. Aqui não, aqui os dois gostam de fazer folhas de Excel, gostam de fazer lista de compras, gostam de ter tudo certinho e direitinho e, portanto, não há aqui propriamente grandes divergências. Embora, lá está, o Mercúrio dele seja muito voltado para fora, ou seja, eu acho que não só na profissão dele, porque ele está na casa 10 dele, mas ele pode, mesmo na carreira dela e na imagem pública dela, e a verdade é que estatisticamente, desde que ele está numa relação com ela, a imagem pública dela, naquilo que diz respeito aos fãs e a esses meios todos que a malta gosta, mudou muito e agregou muito. Ok? Porque efetivamente ele traz um Mercúrio em Virgem na casa 10, que é a carreira, a imagem pública, o legado. Ou seja, ele é muito focado nos objetivos dele a longo prazo. Estamos a falar de um signo de terra. Todos os signos de terra são muito focados nos seus objetivos. Touro, Virgem, Capricórnio. Touro, Virgem, Capricórnio. Quem é o outro? Não são só 3. Tá. Touro, Virgem e Capricórnio. São extremamente focados em objetivos, são extremamente focados, independentemente da casa onde eles têm, eles são extremamente focados nas suas conquistas sociais, no seu sucesso. E quando, atenção, que o sucesso pode variar para cada um deles. Imaginem, sucesso para um pode ser ter casa, para outro pode ser ter um trabalho XPTO, para outro pode ser viajar, aí vai depender depois um bocadinho da casa onde está. E, portanto, qual é o desafio do Mercúrio em Virgem? Às vezes ele é muito exigente e é muito autocrítico, ok? Então, às vezes bloqueia mentalmente com medo da perfeição, embora eu com 6 planetas em balança posso dizer que o senhor... Eu acho que aquilo foi uma coisa muito intimista, pelo menos parece, pelas fotografias, e foi uma coisa extremamente romântica. E o anel é razoável no tamanho para aquilo que é, pronto, o dinheiro que eles ganham e a profissão deles, mas efetivamente dá uma sensação, eu não li notícias que era para não ser influenciada por nada, vi só mesmo estas imagens, dá uma sensação que foi uma coisa muito intimista, porque ambos
prezam muito a sua privacidade, está bem? Ambos prezam muito a sua privacidade. E, portanto, olhando aqui para o mapa deles, a mente dela é uma mente também muito estruturada, muito cautelosa, muito prática, muito voltada para objetivos muito concretos. Embora a mente dela esteja numa casa 12, ou seja, se eu pudesse entrevistá-la, eu tenho quase a certeza que os melhores trabalhos dela nascem de insights que ela às vezes nem sabe muito bem de onde é que vem. Porque é tudo casa 12, é o inconsciente, é a alma, ou seja, mas é tudo muito estruturado. De qualquer das maneiras, como é na casa 12, ela é muito exigente com ela é muito... Ou seja, o sofrimento dela passa por um sofrimento mental, ou seja, ela está sempre a pensar 20 vezes na mesma coisa até aquilo está resolvido dentro da cabeça dela e ela resolver a folha de Excel. Aqui como é que eles podem ajudar um ao outro? Olha, eu diria que aquilo que são os pontos cegos que um não vê, vê o outro, ok? Porque, embora os dois tenham uma mente prática, estruturada, estratégica, racional, por causa de ser elemento de terra, a dela vai buscar muito de intuição, muito de insights. Então, imaginem, a melhor coisa que nós podemos ter e conseguir ter é uma mente, ao ligarmos a nossa mente racional à nossa mente intuitiva. E eu acho que eles vão conseguir fazer isso e vão conseguir estruturar muito. Ambos têm muito medo de errar, ambos têm muito medo da exposição e do que é que a exposição pode trazer, mas em termos de modo de pensar, pensam da mesma maneira, lógicos, analíticos e práticos. A comunicação de ambos é direta, objetívica, prática, precisa. O foco mental de ambos é dedicado ao sucesso, à utilidade, ao aperfeiçoamento, à reflexão. Ela aqui, porque a casa 12 vai buscar um bocadinho de espiritualidade e de cura interior e muitos temas assim de desenvolvimento pessoal que provavelmente ele não iria se não fosse através dela. Mas pronto, lá está, é a mulher que leva a espiritualidade para a vida do casal. Raramente é o contrário. O potencial atrito deste casal é... Como eles criam muitos cenários na cabeça deles... porque eu acho que ele está a fazer não sei o quê. Porque eu acho que... Ou seja, eles às vezes, em vez de terem uma comunicação mais concreta, eles ficam a achar muita coisa na cabeça deles que pode interferir naquilo que é o relacionamento de ambos. De qualquer das maneiras, eu continuo a achar que este Mercúrio traz uma estrutura muito boa para ambos e, acima de tudo, são dois Mercúrios no signo de terra, então eles trazem muita clareza, sabem? Ambos têm uma sabedoria oculta muito grande, são dois signos com muita sabedoria, muita profundidade, ou seja, a dificuldade aqui é, às vezes imaginem, há um signo que o Mercúrio é mais superficial e o outro traz profundidade. Então imaginem, para a pessoa que tem profundidade, estar num relacionamento com uma pessoa superficial, é como chegar ao mar e poder mergulhar de cabeça, mas só pode molhar os pés. Ok? Às vezes, eu costumo dizer que o universo é muito sábio. E imaginem, às vezes o Mercúrio daquela pessoa que é mais superficial, é superficial, mas depois o universo oferece-lhe assim uma lua que traz profundidade ou que traz vontade por saber muita coisa e acaba por ser uma complementariedade. Os mapas são sempre muito inteligentes, ninguém se encontra por acaso, ninguém. Ai, Ana, mas o meu ex-marido foi um demónio. Sim, mas o demónio, ou o defunto, whatever que tu lhe queiras chamar, ele tinha uma função na tua vida que era libertar determinadas coisas e ensinar-te sobre amor próprio, sobre limites, sobre, sabes, crescimento, sobre maturidade emocional. Então, nada acontece por acaso. Vou voltar a repetir aquilo que eu disse no início da live, que não estava cá tanta gente. Não existem relacionamentos perfeitos, nem existem relacionamentos entre signos ideais. Existe o que existe. A gente vai lá e tenta, ou a gente vai lá e não tenta, ok?
Sem tentar, ninguém sabe. Na verdade é esta, tá? Então, ele tem uma Vênus em Escorpião de casa 12 e ela tem uma Vênus em Aquário de casa 2. Começamos por... Ambos têm Vênus num signo fixo, ok? Os signos fixos, cada signo tem características muito pessoais. E é muito engraçado porque eles vão se complementariando aqui em muita coisa, sabem? Ela tem uma coisa na casa 12, depois ele vai lá e mete outra e portanto andam... Então, uma Vênus numa casa 12 é uma Vênus que tem muito medo de perder o controle. É uma Vênus que tem muito medo da vulnerabilidade. É uma Vênus que pode ter tendência a querer salvar o outro e tem um medo profundo de ser ferido nas relações emocionais, ok? Uma das coisas que eu vos posso dizer já com uma Vênus em Escorpião numa casa 12 é que eu espero que ele já tenha algum trabalhinho feito de criança interior, porque ele traz memórias muito profundas ou de abandono ou de perda. Taylor Swift e o Travis, tá? O casal do momento, amores. Por acaso gostava tanto de ter analisado na altura a Celina, mas ainda não tive tempo. E portanto, ela por sua vez tem uma Vênus em Aquário, que é a senhora da originalidade, é a senhora da liberdade, é a senhora da mente aberta nos relacionamentos. Imaginem o que é uma pessoa de mente aberta para os relacionamentos, para uma pessoa que tem medo da perda nos relacionamentos. Medo, ok? Estão comprometidos, o noivado está concretizado porque existem lá outras coisas no mapa que equilibram aquilo. Então, é uma Vênus em Aquário na casa 2, que é a casa de Touro. É uma Vênus que tem muita autovalorização. É uma Vênus que quer segurança emocional, ok? É uma Vênus que liga muito aos talentos pessoais, ok? Ela nunca podia casar com uma pessoa com uma profissão normal, ou ela nunca podia ter um relacionamento com uma pessoa, dita normal, que trabalhasse, por exemplo, num escritório das 9 às 5, não dava para ela. O que é que acontece com uma Vênus tanto em Escorpião como em Aquário? Ambos têm tendência a racionalizar muitas emoções, tá bem? Todos os signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, são pessoas que têm muita tendência a racionalizar as suas emoções. E o que é que eu quero dizer com isto? São pessoas que, ainda para mais, ela tem Vênus em Aquário na casa de Touro, ou seja, ainda reforça, ou seja, eles não dão passos emocionais sem terem, sei lá, feito um checklist que a pessoa tem isto e que a pessoa tem aquilo, ou seja, em que o potencial está lá todo, está bem? Porque são pessoas que têm muita tendência a racionalizar as emoções, são pessoas que têm muita tendência a racionalizar os sentimentos. Uma das características, imaginem que é muito giro, porque ele faz isso com a Lua e ela vai fazer isso com a Vênus, que é ambos têm tendência a distanciar-se emocionalmente quando se sentem magoados ou feridos. Ok? Uma das coisas que os signos fixos fazem quando estão chateados, e os signos cardinais também, eles fecham-se no silêncio. Só que eles, quando se fecham no silêncio porque estão a racionalizar o que é que está a acontecer e porque é que aquilo está a acontecer e a outra pessoa está perdida nas emoções e na vulnerabilidade sem saber o que é que vai fazer, perdida na roda do rato, ok? Então, às vezes, só este movimento aqui de não dar esta segurança emocional, às vezes gera conflito entre casais. Porque ele não me disse nada, porque ele fechou-se no silêncio, porque ele não me liga nenhuma. Ou seja, porque quem recebe o tratamento de silêncio vai sentir que não tem importância. Vai sentir que não é valorizado.
vai sentir que não é amado, ok? Então, eu acredito que a Taylor Swift nos últimos anos tenha trabalhado, até porque ela teve relações bastante conturbadas e muito públicas, e portanto eu acredito que ela tenha trabalhado muito questões de amor próprio. Eu acho que até antes dela estar neste relacionamento com esta pessoa, eu acho que ela estabeleceu ali uma meta de se não for isto, eu não quero nada, ok? Não só pelo mapa dela, mas pelo aquilo que, do pouco que eu sei da senhora, ok? Eu vou-vos dizer uma coisa, eu não gosto de seguir figuras públicas nem isto. Eu sigo meramente por curiosidade de mapa astral, tá? Só para ficar aqui registado. E portanto, o que é que ela vai ter tendência a atrair com esta Vênus? Ela vai ter tendência a atrair pessoas que a querem pressionar naquilo que diz respeito àquilo que é um valor essencial para ela, que é a liberdade. E ela vai fechar-se, está bem? E portanto, quanto mais ela tiver em amor verdadeiro, mais nível de intimidade emocional ela vai conseguir ter com a outra pessoa. E portanto, estamos a falar dele, vamos fazer um resumé. Vênus em Escorpião. O estilo de amar de uma Vênus em Escorpião é profundo, é intenso, é magnético, é misterioso. Como é que é a forma de amar de uma Vênus em Aquário? Livre, desapegada e mental. Ok? A necessidade da Vênus dele é de fusão, de entrega e intensidade emocional. A dela é de espaço, liberdade e individualidade. Ok? Que ela depois vai compensar isto com a lua dela. Ok? Porque ela tem uma lua em Caranguejo e ela vai compensar e muito essa energia com a lua dela. O desafio aqui é, ele tem um profundo medo da rejeição e tem profundo medo de a perder. Ela tem medo de perder a liberdade dela. Ok? E, portanto, ele deseja uma intimidade profunda. Ele tem um profundo medo do abandono, da traição e da perda nesta vida. Ok? Ela tem e vem aprender a vincular-se. Aliás, a lua dela traz isso no mapa dela de forma muito proeminente, que é o facto dela perceber que é possível amar e vincular-se à outra pessoa profundamente sem perder a liberdade dela, está bem? O seu marido é que ligou a dizer que eu estou a fazer live. Ainda há maridos bons, pessoas. Eu qualquer dia começo a gostar mais dos maridos das Moon Lovers do que das Moon Lovers, porque eles perguntam mais para a senhora da lua do que vocês, tá? Vocês já... Ok? Agora, vamos àquilo que é o mapa de sinastria, que é o mapa conjunto deles, que tem aqui um aspecto que eu adoro. Então, quando a gente junta aqui o mapa deles, isto faz um mapa... Faz aqui uma conjugação. Não vale a pena explicar-vos o que é, porque pronto, teria que ser uma aula de astrologia. Então, este Vênus aqui conjunto a Marte, estamos a falar que Vênus é o feminino e Marte é o masculino, ok? E ela fica em Escorpião. Então, Marte e Vênus em Escorpião é um relacionamento pessoas caliente, tá? É um relacionamento caliente porque é um relacionamento em que ambos ocupam o feminino e o masculino e que sabem quando é que um tem que ocupar uma energia e outra. É um magnetismo muito grande que este relacionamento tem. Estamos a falar de Vênus e Marte conjunta. É um grande magnetismo, é um magnetismo instantâneo, visceral. É uma coisa que eles os dois não conseguiriam controlar nunca no fim de se cruzarem. Ou seja, usa aqui o quê? Ou une aqui o quê? Este princípio receptivo da Vênus, que é o feminino, com o princípio da ação e do impulso sexual, que é Marte. Exato.
E nos mapas individuais, ele tem Marte em Balança e ela tem Marte em Escorpião. E, portanto, no mapa conjunto, eles ficam os dois com Marte e Vênus em Escorpião. E então, isto é uma energia muito potente, muito intensa, muito emocionalmente, muito transformadora e mesmo a nível sexual é profundo, ok? E quando eu digo profundo, eles vão ter experiências que não tiveram com outras pessoas, é um match on fire mesmo. Eles vão ter experiências físicas, mentais, emocionais, psíquicas e sexuais que não tiveram com mais pessoas nenhumas, está bem? Porque esta dinâmica do feminino e do masculino está sempre na relação deles. Então, a gente não se pode esquecer que o Escorpião rege as águas profundas e rege os tabus, e rege os traumas, rege a morte, o renascimento, a transformação. Quando estas duas forças estão aqui ativas, de forma um bocadinho inconsciente naquilo que é a atração, a posse, o ciúme, a fusão emocional de um casal, é impossível. Imaginem, eu agora vou buscar uma imagem que é a imagem deles os dois mesmo, porque ele é jogador de futebol americano. É impossível. Eles podem estar num estádio de futebol ou podem estar os dois num concerto. É como se as energias dele fossem dois ímãs, sabem? E pronto. E no fim de se cruzarem o olhar e de se tocarem, é visceral, pessoas. Sabem como é que eu vou dizer isto? Eu tenho que lá ir nem que seja para provar. Só que o problema é que lá está. Isto é Marte conjunto a Vênus. No fim de provar eu vou gostar e vou querer mais. Ok? Então, aquilo acorda um Marte e uma Vênus em conjunção. Acorda não só uma coisa visceral, mas uma coisa... É assim, se calhar algumas pessoas iam dizer que isto era uma conjugação de alma gêmea, ou ancestral, ou pode ser isso tudo e mais alguma coisa, mas eu gosto muito de me cingir ao aqui e agora. E portanto aqui agora eu acho que, ponto número 1, já se cruzaram em vidas passadas, porque é impossível com alguns pontos que eles têm aqui não se terem cruzado. Portanto, há logo aqui um reconhecimento de almas, como vocês lhe queiram chamar. Acredito também, porque ser um Marte e uma Vênus em Escorpião, que foi um relacionamento que ficou interrompido, ou seja, foi interrompido por uma tragédia, ou seja, houve um sacrifício qualquer emocional que teve que acontecer aqui. Isto é uma relação viciante, pessoas. Aquilo é um bocadinho como dar, sei lá, um chupa-chupa pela primeira vez a uma criança e depois dizerem que ela nunca mais come. Não dá, pessoas, ela provou o açúcar, ela vai querer mais, tá? Então, eles vêm ultrapassar padrões nesta vida, vêm transformar e regenerar o amor deles nesta dinâmica de masculino e feminino permanentemente. Então, fazendo um resumo só desta Vênus e deste Marte conjunto, estamos a falar de uma atração física e sexual muito forte, pessoas, das mais fortes que vocês podem imaginar no mapa. Mas é bom enquanto a física ou a química durar. Eu vou dizer que é mesmo uma coisa quase incontrolável. Eles são daqueles casais que quando se cruzam e se tocam, ativa, ok? Sabem? Tipo, imaginem-se, o que vale é que eles têm aqui um Mercúrio depois também num signo de terra que, ok, não, a gente hoje tem que fazer isto. Porque senão eu iria dizer que é aquele casal que é o pequeno almoço, ao almoço e ao deitar, tá, pessoas? Tem um vínculo emocional intenso, magnético, tem uma sensação de predestinação, como se fosse uma coisa do destino, como se fosse uma coisa que ambos não conseguem evitar. Tem ciúmes, tem manipulação, tem controle na baixa vibração e tem jogos emocionais na baixa vibração. E isto sim, eles têm que ter muito cuidado, porque na realidade e em mapas separados, nenhum dos dois gosta desta energia. Vem transcender essa necessidade de codependência emocional, de transcender a necessidade que ambos têm de controle, ok?
e vêm aprender a confiar e, acima de tudo, a respeitarem-se mutuamente naquilo que é as necessidades emocionais de cada um. Tem que fazer aqui uma profunda regeneração emocional, que depois há de passar e começar lá naquele momento da... Vocês hoje nem comentam, não é? Mas vale a pena. Naquele momento, no fim, para passar as purpurinas e esta fase toda disto. E, portanto, andemos. Outra coisa muito, muito interessante. Nós temos um asteroide que se chama Juno. Que é, não interessa, que não posso aqui, não tenho tempo para explicar. Mas é um asteroide muito ligado àquilo que são as nossas parcerias sagradas, ao compromisso de alma que temos nos relacionamentos e o que é que buscamos nos relacionamentos e que tipo de casamento é que nós buscamos também nesta vida, é visto por este asteroide. E claro que eu fui ver isto, não é? E eis que, ponto número 1, ambos têm este menino na casa 10, ok? Imagina, há duas formas de nós conhecermos como é que vamos conhecer a pessoa da nossa vida. Uma é perceber em que casa é que nós temos a Vênus. Por exemplo, ela tem uma Vênus... Eu vou dar aqui alguns pontos. Ela tem uma Vênus de casa 2. Ela, provavelmente, a primeira vez que o conheceu, ou que ele a viu, ela devia estar a trabalhar e foi num concerto. Ele deve ter ido a um concerto dela a convite de alguém, não faço a mínima ideia. A lua dela continua a estar na casa do trabalho, ou seja, um deles tinha que estar a trabalhar quando eles se conheceram, ok? Ele não estava numa fase muito boa emocionalmente quando ela a conheceu, ou seja, ele devia ter ali questões ligadas ao trabalho, que não estavam muito estáveis, ou... Por outro lado, eu acredito, olhando para o mapa dele, que ele é daqueles homens que... Imagina, ele foi ao concerto dela, ou cruzaram-se num espaço público onde se ganha dinheiro, ok? Porque está muito evidente aqui. Num espaço de trabalho, ou com pessoas que trabalham com ambos que os tenham apresentado. E ele olhou para ela, mirou e disse assim, é isto, sabem? Tipo, não, é isto. Eu quero ver o que é que isto vai dar. Porque a presença de ambos é muito magnética, sabem? É uma coisa assim, muito... Por exemplo, se a pessoa tiver Vênus numa casa 6 ou numa casa 10, muito provavelmente ou vocês vão conhecer a pessoa a trabalhar, ou vão conhecer a pessoa através do trabalho, ou colegas de trabalho, ou se fizerem eventos, ou qualquer... Está relacionado sempre com qualquer coisa de trabalho. Colegas de trabalho, amigos do trabalho, dos chefes, ok? Se vocês tiverem uma Vênus, por exemplo, de uma casa 11, vão conhecer através de amigos comuns, ou por exemplo, se ambos fizerem voluntariado a fazer ok? Quando nós sabemos onde é que está a nossa Vênus, e principalmente para as pessoas que estão mais inseguras, tá, pessoas? E aparece a pessoa naquela circunstância, a gente já dá para abrir mais um bocadinho, tá? Para ir para as pessoas que são todas medrosas com as relações e kikiki. Mas pronto, como se as pessoas pudessem evitar alguma coisa ou controlar alguma coisa. Mas continuando, Juno dos dois está na casa 10. Ou seja, indica laços duradouros, vínculos, companheirismo, o mesmo propósito compartilhado, eles trazem o mesmo propósito compartilhado. Ele busca pela parceira ideal uma mulher feminina, harmoniosa, respeitadora, refinada, diplomática, com sentido de estética. A gente pode olhar para a tour da Taylor Swift e se há coisa que ela tem é sentido estético e ela parece uma menininha às vezes a vestir-se muito Vênus, muito feminina, muito... Uma mulher que tenha uma reputação social. Vênus na casa 11. Se tiverem Vênus na casa 11, podem conhecer os vossos maridos através das redes sociais ou de aplicações. Desculpem, esqueci-me dessa parte. Tá? Mas também não posso estar a dizer as casas todas, senão a gente já não sai daqui. Depois o signo que lá está também vai influenciar a forma como vocês vão conhecer. Ela traz o Juno em Escorpião na casa 10, ou seja, ela busca alguém que se entregue emocionalmente a ela, que é uma coisa que ele busca através da Vênus em Escorpião dele.
Ela detesta superficialidade e traição, ele também. Ambos buscam uma parceria, um casamento com um propósito que não seja só o propósito do casamento em si, da relação em cima, do que é que eles podem construir socialmente e deixar como legado para as próximas gerações, está bem? Portanto, eu acredito que vamos ter aqui uma Taylor Swift e um Travis daqui a um tempinho com mini criancinhas como eles, está bem? Eu achas que isto vai, pessoas? Pelo menos acho que... É assim, potencial tem, não é? Eu tenho 6 planetas em balança. Balanças, casar é para a vida, tá, pessoas? Então, não acreditar também seria assim... Mas, olhando para o mapa deles, a verdade é que eles têm aqui alguns pontos... olha, tem uma coisa muito boa, que é... Como é que é? Esperem que eu tenho que... Exato. O Júpiter deles, ou seja, a forma como eles gostam de ganhar dinheiro e como veem o crescimento do dinheiro é exatamente igual, porque é ambos em caranguejos. Ele vai trazer muita estabilidade e muita estrutura para que ela possa crescer cada vez mais e brilhar cada vez mais no mundo. A forma como eles vêm se libertar de muitos padrões inconscientes juntos, e esta talvez seja a parte, padrões emocionais e familiares e kármicos juntos, e talvez este seja assim o ponto. Por outro lado, ele tem uma grande capacidade de ouvir os sonhos dela e as necessidades dela até melhor que ela própria. Em termos, eu vou-vos dizer, se eles em separados já ganhavam dinheiro, este casal juntos, aquilo que eles vão ter, se eles quiserem, atenção, porque podem não querer, mas eu acho que sim. O que este casal pode ganhar juntos, em termos de publicidade e coisas juntas feitas, pessoas, eles juntos são um multiplicador de dinheiro, ok? Juntou-se a fome com a vontade de comer. Eles têm a mesma forma de ganhar dinheiro, eles têm a mesma forma de pensar financeiramente, eles têm... Eles têm aqui a mesma forma de olhar para a vida juntos, sabem? Deixa-me só ver o que é que se passa ali. É muito giro fazer os mapas de sinastria. Eu gosto de fazer de duas maneiras, que é aquilo que eu estou a fazer para eles. Eu gosto primeiro de ver o mapa individual de cada um, porque às vezes quando a gente faz um mapa conjunto é um bocadinho assustador, sabem? E às vezes há aqui aspectos que em separado não são tão intensos, e depois quando a gente vai para o mapa conjunto é intenso. Agora eu vou-vos dizer uma coisa. Não há mapas perfeitos, não há relações perfeitas, seja individuais, muito menos de relação. Todos os mapas de relacionamentos que eu usei e vi até a data de hoje, todos eles trazem aspectos tensos e bastante tensos. Olha, eu vou-vos dizer, eu conheço um casal, que é meu cliente, eles estão casados há 18 anos. Se eu olhasse só para aquilo que é o mapa de sinastria, eu dizia assim, isto nunca vai dar certo. Sabem? Porque os aspectos de tensão no mapa deles são tantos, a verdade é que eles estão juntos há 18 anos. Depois, quando eu olho para o mapa individual, é como eu olhar para o mapa individual deles os dois. Ou seja, onde um é mais racional, o outro é mais mental. Ou seja, a complementariedade que os mapas deles trazem um ao outro acaba por ser uma dança bonita. E este casal tem uma coisa muito interessante, que é, ambos têm a ferida da alma, que é Quiron em caranguejos. Embora eles tenham em casas ligeiramente diferentes, porque um tem na casa 7 e outro tem na casa 8, na realidade ambas as casas estão relacionadas com os relacionamentos. Ou seja, o que é que para além disto tudo eles têm em comum?
ambos sabem qual é que é aquela ferida e o quão difícil é a ferida de Quirón em Caranguejo. A ferida de Quirón em Caranguejo pode ser a ferida da rejeição emocional, ou seja, e se a gente olhar para as histórias que ela já viveu, foram de profunda rejeição emocional, ou seja, ela nunca era boa o suficiente, ela nunca era a escolhida, ela nunca... esta ferida pode estar associado, que eu acho, pela história de ambos, que não é o caso, mas pronto, a gente também só sabe aquilo que está cá fora, não sabe o que está por trás. Por norma, quem traz esta ferida pode ser pessoas que foram abandonadas emocionalmente por uma figura materna. Portanto, imaginem, as mães deles estão vivas, pelo aquilo que eu sei, ambos têm muita ligação à mãe. Portanto, eu acredito que podem ter perdido uma avó que era, por exemplo, muito importante para eles. Uma pessoa que tem uma ferida de alma em Caranguejo, são pessoas que precisam de ser muito validadas no seu emocional. São pessoas que são sensíveis demais ou carentes, são vistas como sensíveis demais, carentes demais, fracas demais emocionalmente, ou seja, porquê? Porque foram pessoas que nunca sentiram que as suas necessidades emocionais foram validadas em vidas passadas e já tiveram que repetir essa historiazinha nesta vida. É muito interessante porque ela traz isso na casa 7 e uma ferida de alma na casa 7... Eu vou comparar uma ferida de alma na casa 7 a um Saturno numa casa 12 pessoas. São pessoas que precisam de errar muito nos relacionamentos, sabem? São pessoas que precisam de ter 1, 2, 3, whatever. Relacionamentos que vão levá-las às profundezas das suas emoções. Para elas perceberem que aquilo não serve para elas, ok? Que aquilo não serve para elas e que a menos que tenham alguém que consiga criar com elas um lar, ok? Porque ambos aqui querem um lar, ambos aqui buscam por validação do outro, ambos aqui buscam por afeto. Estamos a falar que Caranguejo é o signo da criança interior, ou seja, aquela parte nossa que ainda chora por afeto, ainda quer colo, ainda quer segurança, ainda quer validação e, portanto... Eles vêm aprender nesta vida que não há nada de errado em ser amado, em ser cuidado, e também vêm aprender que primeiro eles têm que cuidar dos outros para aceitar, aprender a receber também, e para cuidar dos outros. E, portanto, na realidade, eles são um espelho perfeito daquilo que é a ferida que cada um carrega. O lado positivo é que eles têm mais empatia, mais paciência, mais disposição. Para além de terem uma compreensão mental, eles têm uma compreensão inconsciente e uma compreensão emocional do que é aquela dor. Por outro lado, é muito desafiador porque pode haver momentos em que eles podem querer ocupar esse lugar de salvador ou de mãe um do outro. Okay? O que bom aqui é que isto dá para os dois lados, tá? Ou seja, não é só ela a ocupar o lugar de mãe, e mãe aqui é de cuidadora, ele também tem essa necessidade. E quando temos um posicionamento que é este, significa que as pessoas tendencialmente vão fazer aquele mecanismo que eu disse que os signos fixos fazem, que é aquele mecanismo que os cardinais também fazem, que é alternar entre o distanciamento frio e um desejo profundo de conexão e de estar, ok? Em alturas assim de grandes crises eu não sou capaz de viver contigo nem sem ti. Sabem qual é que é aquele desabafo que a gente às vezes faz, estou farta de ti, e depois o outro responde, então olha, vai-te embora, e quando a pessoa é confrontada aqui, nós confrontamos-nos com o quê? Não, mas eu estava a dizer isto só da boca para fora, mas o outro sentiu a dor, ok? E a gente às vezes esquece que o outro sente a dor. E portanto, eu acho que efetivamente tem aqui muito potencial se eles conseguirem mergulhar nessa profundidade emocional, em vez de estarem os dois com medo da vulnerabilidade, e conseguirem mergulhar nessa... Se ambos, para além de mergulharem nessa vulnerabilidade emocional e mergulharem nessa energia emocional, eles ouvirem as necessidades emocionais deles e do outro, ok? E, acima de tudo,
se eles derem a liberdade um ao outro de viver a Vênus e as necessidades da Vênus deles. E portanto, a alma mostra o caminho sempre dos relacionamentos no mapa de sinastria. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Na teoria a gente olha e diz, é tão fácil, é só a gente se libertar dos padrões de codependência que os dois trazemos e amarmos com mais liberdade e amarmos com... que é o caso deles. Na prática, não é assim tão fácil, tá bem? De todo. Não é assim mesmo muito fácil. Mas é muito interessante, ok? É mesmo muito interessante olhar para os mapas deles e a intenção de trazer os mapas deles, efetivamente, era vocês perceberem que não existem relações perfeitas, não existem mapas perfeitos, que não existem... Não vou responder a perguntas que não seja isto, está bem, pessoas? Senão a gente... É uma live pequenininha, tá? Não... Ok? Outra coisa boa que eles trazem é o nó de evolução de ambos é o mesmo. Ou seja, quando nós conseguimos ter o mesmo nó de evolução, às vezes é mais fácil, porque ambos estão a evoluir na mesma direção, ok? Ambos estão... Tu queres, patinho? Queres colinho? Não me vejam. Portanto, ambos estão a ir na mesma direção, ambos estão a fazê-lo no mesmo signo, ok? E as lives vão mudar a partir de setembro, tá bem, pessoas? Não vou falar sobre isso, vou falar depois na live, não sei quando é que vai ser, logo vejo quando é que me apetece cá vir, tá bem? As lives vão mudar, já a partir desta próxima live, tá bem? Esta deve ser a última live que vai ficar aqui gravada por inteiro, tá? Portanto, aproveitem-na muito, porque as próximas vão levar outro caminho. E pronto, basicamente, eles também têm aqui Neptuno, conjunto a Neptuno, ou seja, a forma como eles sonham a vida, o que eles buscam em termos de sonho na vida, também no mapa conjunto, no mapa individual. No mapa individual também estávamos em Capricórnio, pois, é isto, pessoal. Olha, imagina, trazem os dois Urano no mesmo signo, Neptuno no mesmo signo, Saturno no mesmo signo. É tudo muito, sabe, muito parecido, muito... Em termos evolutivos, é muito parecido. Os aspectos tensos que eles trazem também são muito parecidos, embora, em termos daquilo que são os elementos, ela tem muita água e muita terra. O mapa dele é extremamente equilibrado no que diz respeito aos elementos. Já percebo porque é que tanta gente olha para ele e acha que ele é aquela presença, aquela estrutura, porque ele tem os elementos muito, muito equilibrados no mapa dele, o que é sempre muito bom. Engraçado que ela é Sagitário e falta-lhe um bocadinho de fogo, eu daria-lhe um bocadinho mais de fogo. Ela tem muito ar, muita terra e muita água, e fogo praticamente só tem o solzinho dela e aqui mais dois aspectos, está bem? E pronto, meus amores, isto era só para vocês, é só um miminho antes de eu ir à minha vida. Voltamos-nos a ver, não sei quando, porque eu digo sempre que, e depois venho aqui e faço mais uma coisa. Mas vai ficar aqui a live do casal Sensação do Momento, para vocês perceberem que existem sempre aspectos complicados, ok? Eles trazem aqui... No mapa individual deles, eles já trazem aqui alguma... Por exemplo, ela tem mais facilidade em fazer dinheiro que ele. No entanto, ambos em conjunto prosperam muito. Ele traz questões da ancestralidade dele e dele próprio para resolver com dinheiro. Ela traz questões de liberdade de comunicação para resolver da ancestralidade dela. Ou seja, eu acho que ele, mesmo naquilo que são as dificuldades, agora,
se ele não se permitir para a vulnerabilidade emocional que é proposto fazer neste relacionamento a um e ao outro, o relacionamento vai chegar a uma altura e não vai ter como prosperar. Alô? Então, eu diria que de todos os casais que eu já analisei, este é o casal que tem maior probabilidade, e falta-me analisar o da... Quer dizer, eu comecei a analisá-lo, mas não terminei. Porque, entretanto, surgiram 320 mil coisas. Mas olhando para o mapa deles, seja conjuntos, e atenção que o mapa deles conjunto tem muito aspecto tenso, vou voltar a repetir. Mas diria que o Taylor e Travis, os filhos deles são de começar por ter também. Há de ser o tatatá, o não sei o quê, porque, não sei, é um feeling. Vão arranjar nomes que é para manterem a tradição. Eu acho que é um casamento, ou um noivado, ou um relacionamento que tem tudo para prosperar a longo prazo, está bem? Ainda assim, eu teria algum cuidado com as interferências profissionais ou de pessoas do meio profissional com a relação. Ou seja, pessoas que trabalham com um e com o outro podem não ser uma boa influência para este relacionamento. Ou seja, imaginem, foram uma boa influência no início, quando eles iniciaram a relação, mas a longo prazo podem não ser uma influência tão boa no relacionamento deles. Ok? E pronto, é só. Alguma coisa que queiram saber sobre estes mapas em concreto ou alguma pergunta? Eu já te dou, Francisco, eu já te mando mensagem, está bem? Fica descansado. Amor, porque os casais com... Esta pergunta é muito boa. Ana, parece-me que este casal tem um mapa excelente para evoluírem. A minha pergunta é, se me permite, porque é que o universo não junta mais casais compatíveis, pois significa que a evolução é conjunta? Pessoas, porque infelizmente no planeta Terra nós ainda só evoluímos pela dor. É uma crença coletiva muito... Nós ainda não aprendemos a evoluir pelo amor. Ou seja, nós aprendemos a evoluir pela fricção do casal. Então, significa que, por muito bom que até o mapa deles seja, eles têm aqui pontos, os pontos onde eles têm complicações, vamos dizer assim, também são fortes. Ou seja, imaginem, a impulsividade dela vai haver alturas que o vai cansar a ele, ok? E imaginem, há dias que a gente tem paciência, ok? Há dias que a gente não tem paciência e também está tudo certo. Há dias que se calhar ele lida muito bem com a impulsividade dela e há dias que ele vai achar que está farto da impulsividade dela. O que eu acho é que, imaginem, ali até aos 4, 5 anos, 4 anos, as pessoas vão se conseguindo ainda focar muito naquilo que são as qualidades um do outro. E a partir dessa altura, as pessoas começam a embirrar com os defeitos, começam a focar-se nos defeitos. E quando eu só me foco no defeito que o outro tem, eu esqueço-me do potencial que ele tem, eu esqueço-me das qualidades que ele tem, ok? E portanto... Já vou, amor. E portanto, isso só é possível depois no relacionamento. Não há como. Já vou, amor. Não há como contornar, percebem? Porque isso é a experiência de evolução de ambos, ok? E nós só evoluímos em relacionamento. Então, imaginem. E principalmente eu olho aqui para o mapa dela. Ela traz Quiron retrógrado numa casa 7. Ou seja, ela precisava de grandes frustrações em relacionamentos para ela perceber exatamente qual é que era a necessidade emocional dela nos relacionamentos. Então não tem como
Madalena, podes estar quieta, por favor, filha? Fazer barulho. Obrigada. Eu já vou. Olha, estão-te a mandar beijinhos. Beijinhos para vocês também. Tchau. Sim, para dar mana. Ok? Então, imaginem. E por isso é que eu vou-vos ser sincera. Eu só vim fazer esta live porque há uma pessoa querida, muito querida, muito querida, que está-me sempre a mandar coisas. Se puder, sim. Tá? Ou seja, o que é que eu vos quero dizer com isto? Às vezes a malta entra para o desenvolvimento pessoal e para a astrologia e vem cá mesmo hoje que a Lua está em balança, que fala de relacionamentos, e que o Marte está em balança, que fala de relacionamentos, e aproveitar que este Neptuno, graças a Deus, já está retrógrado em Carneiro, para vos dizer, pessoas, que às vezes a malta entra para o desenvolvimento pessoal e começa a criar uma idealização nos relacionamentos, sabem? E nada mais é do que o vosso ego a querer controlar determinadas coisas, está bem? Porque a gente não tem o relacionamento que a gente quer, a gente tem o relacionamento que a gente precisa para evoluir. E quando a gente descobre isto, imaginem eu que tenho 6 planetas em balança, não é? O romantismo acaba. Mas esta é a realidade, sabem? A realidade é essa. A gente nem sempre tem o relacionamento que a gente quer, às vezes nós temos o relacionamento que a gente precisa para evoluir. E, com um bocadinho de sorte, depois de termos os relacionamentos que precisávamos para evoluir, vem um relacionamento que é mais complementar. Ou seja, ele continua a ter desafios, ele continua a ter conversas difíceis, mas tem mais leveza que os outros todos, tem mais amorosidade, tem mais entrega, tem mais uma série de coisas, ok? E que nos vai fazer entender porque é que os outros todos não deram certo. Tá? E portanto, que é o caso da Taylor Swift, que teve muitos relacionamentos falhados, com traições e com whatever, e complicações. E que pronto, entretanto, encontrou-se aqui um Marte e uma Vênus, que é o princípio feminino e masculino, e a coisa deu-se, noivou. Eu nem sei há quanto tempo é o relacionamento deles, mas também não interessa para o caso. Mas pronto, eu só li, comecei de forma leve, para vocês perceberem o Sol, os elementos, e mostrei-vos só a Vênus, a Lua e o Mercúrio, que para mim são, quando eu tenho que ver. Claro que eu depois posso aprofundar aqui coisas, imaginem, eu posso explorar, se eu quisesse, dava para explorar a sexualidade conjunta, dava para explorar tudo, porque o mapa na realidade dá para explorar tudo, tá, pessoas? Continua a haver muita compatibilidade também nesse aspecto. Portanto, ok? Não há porque... Imaginem, às vezes é muito complicado. Olha, eu já atendi alguns casais que só de olhar para o mapa, só eu de olhar para o mapa, eu pensei assim, como é que eles vão conseguir fazer isto? Porque as necessidades... Imaginem, quando a necessidade de um era estar virado para fora e para o profissional e para a vida mundana, a necessidade do outro era completamente emocional, está virada para casa, está virada para dentro. Quando a necessidade, ou seja, as necessidades naquilo que é o mapa de rotação eram completamente diferentes. E agora vamos pensar uma coisa só, numa base diária. Os homens são solares e as mulheres são lunares. O homem, quando entra dentro de casa, ele quer paz, ele quer silêncio. O sol está-se a pôr. A bateria dele, seja a bateria social, seja a bateria energética, está... Ok? As mulheres são lunares. Elas têm pouca energia de manhã e aquilo começa... O que é que elas querem fazer quando chegam a casa? Contar como é que foi o dia, como é que correu, querem conversar, querem conexão emocional. Emocional, não é sexual.
Depois vocês têm sexual se fizerem emocional. Querem conexão emocional, querem ser vistas, querem ser faladas. Ok? A dificuldade às vezes está em fazer isto. Ok? E às vezes eu costumo dizer, às vezes deixá-los estar 30 minutinhos sozinhos lá na bolha dele, seja o telemóvel, seja os e-mails, seja a varanda, whatever que lá seja, vai valer a pena porque aqueles 30 minutos de silêncio, às vezes eu, por exemplo, aconselho, quando é casais e têm determinadas dinâmicas, eu digo mesmo, o senhor saia do trabalho e não vá para casa. Elas às vezes quase que te comem. Não vá para casa, vá dar uma volta de carro, vá esparcer, beber um café, qualquer coisa. Porque no momento em que entra dentro de casa, principalmente se tivermos filhos pequenos, fica completamente difícil o casal se conectar, ok? Então, quando ele passou a fazer isso, em que ele, em vez de ele sair do trabalho e tinha meia hora, 45 minutos, dependia dos dias, para ele, ela fazia a dinâmica que tinha em casa. E depois, quando ele entrava em casa, já entrava na dinâmica da família e acompanhava a mulher. Em termos de família e de casal, eles ganharam muito na dinâmica. Às vezes a dificuldade que os casais têm é porque eu acho que as pessoas acham que os relacionamentos é uma coisa que acontece por arte de magia. Não acontece, pessoas. Os relacionamentos é uma coisa que acontece se a gente comunicar muito. Comunicar as necessidades, comunicar regras, comunicar... olha, eu ontem estava a falar com a minha melhor amiga e ela estava a dizer uma coisa muito engraçada que é: eu só descobri contigo que os relacionamentos tinham regras. E eu disse, e tem. Todos os meus relacionamentos da minha vida, desde os meus filhos aos meus amigos, têm regras, têm patamares de intimidade, têm patamares de... Ninguém dá o meu número de telefone a absolutamente ninguém, porque ninguém tem autorização para fazer. Se alguém o fizer e eu tiver que trocar de número, vai pagar os custos que aquilo me custar. Porque eu não brinco em determinadas coisas. Porque vocês, quando percebem que colocar limites saudáveis nas vossas relações vai fazer com que gere menos mágoa, ressentimento, tristeza e confusões, vocês aprendem a criá-los. A perfeição está numa dança diária. Ok? Está numa dança diária em vez de uma cobrança diária, porque a maior parte das pessoas passam a sair da dança para a cobrança. E é aí que se começam a perder um do outro e da conexão. Está bem? Sim, é preciso muito respeito mútuo, que é uma coisa que muito facilmente hoje em dia se perde nos casais, é preciso uma comunicação constante. Casais meus que trabalham comigo não têm autorização para comunicar por WhatsApp. Eu detesto falar por mensagem, pessoas. Eu detesto falar por mensagem. O WhatsApp serve para a lista das compras, serve para mensagens urgentes. Vai buscar os miúdos à escola porque me aconteceu que eu vou-me atrasar. Serve para a lista das compras para termos a certeza que o outro não se esquece de nada. E mesmo assim, a outra pessoa vai se esquecer. Pessoas, garanto-vos, de certeza absoluta, independentemente do género. Serve para coisas muito, muito rápidas do nosso dia-a-dia. Conversas entre casal. Agarra-se no telefone. Ok? E fala-se. Agarra-se no telefone e fala. Todos os meus casais que deixaram de mandar mensagens no WhatsApp, piorou a qualidade da comunicação e da conexão, ok? Porque vocês têm que aprender uma coisa. Quando eu escrevo no WhatsApp, eu vou ler de acordo com a minha mente, com os meus sentimentos, os meus entendimentos e as minhas crenças. Eu não vou ler com a intenção do outro e a vontade do outro. Então, às vezes, as mensagens dão asas a muitas interpretações. E há pessoas que adoram discutir pelo WhatsApp. Imaginem a confusão que isso cria. Para além do registro, ok? Registro energético, registro mental e emocional. Então, às vezes, as relações são mais complicadas por causa das nossas feridas emocionais, está bem? Sim, é uma boa. São âncoras, isso é o que eu chamo âncoras, Ana. Ou seja, o casal tem que encontrar várias âncoras naquilo que são as rotinas semanais para estabelecerem momentos de conexão. E uma das coisas que vocês todos deviam fazer: sexta-feira é dia de eventos, sexta-feira é dia de namorar. Um jantar a dois, deitem os putos mais cedo, metam os putos em casa, whatever. Contratem uma babysitter, sem telefone, sem... ok? Só o casal. Ok? E pronto, meus amores, espero que tenham gostado de ouvir sobre o mapazinho da Taylor Swift e do Travis. Sejam muito felizes, que tenham muitos bebés,
Vão ter pelo menos um menino e uma menina. Pelo menos. E existe aqui até a possibilidade de ter gêmeos, vou-vos já dizer. Ok? Assim uma coisinha boa. Amiga, vim falar sobre o noivado da Taylor, tá? Não me venhas pedir mais, já está feito. A análise está feita. Pronto, meus amores, desejo-vos um resto de uma boa semana. E não sei quando é que a gente se vê, está bem? Desejo-vos um resto de uma boa noite. Um obrigado por estarem aqui. Love e dizer, a música deste ano é The Summer of Love. O amor está no ar desde junho, pessoas. Eu não percebo porque é que as pessoas não estão a aproveitar, sou-vos honesto. Eu vou-vos dizer, se vocês continuarem nos medos e nos mimimis, a vontade passa, e a energia passa e a pessoa passa, pessoas. Sou só eu, tá? Porque, aliás, o outono está a chegar, portanto, há muita coisa que vai passar, tá? Tudo bem que a gente ainda vai para um sol em balança, uma lua nova em balança, mas vamos para um Mercúrio retrógrado também, portanto, a partir de meio de outubro em diante, já temos energia de sombra de Mercúrio retrógrado. Temos 3 ou 4 semanas, 3 semanas e qualquer coisa, de Mercúrio retrógrado em Escorpião e em Sagitário em novembro, que não vai ser assim uma coisa nada agradável. Fugiu o menino, tadinho. É assim, os meninos fogem, os homens chegam-se à frente, flipam. Mas só, mais vale assim, amor, mais vale fugir agora do que... Só fugir, tá? Para quem está de férias, boas férias. Para quem está no trabalho, bom trabalho. Eu tenho razão. Portanto, olha, temos aqui quantos anos é que ele tem? Nem sei. Deixa eu ver, quantos anos é que o menino tem? Eu acho que gira porque as gerações mais novas é que andam a ensinar as mais velhas agora. Mas pronto. O menino tem 36 anos. Pediu em namoro, como deve ser. Pediu em namoro aos pais. Pediu em casamento aos pais. Pediu em casamento. Está tudo feito como mandou. Ai, pessoas. Vocês também. Não sejam assim, pessoas. Tá? Beijinhos. Fiquem bem. Vou fazer o jantar.